Boa tarde, meus amigos de toda a região leste de Minas Gerais e do Brasil. Eu venho até vocês neste momento, como de costume, e algumas pessoas já estão nos aguardando, como quase todos os domingos eu gravo um vídeo e eu quero estar falando para vocês no que diz respeito à situação política, econômica, industrial no Brasil. As indústrias no Brasil. Eu tenho, ao longo dos anos e tempo, falando, nos últimos vídeos eu tenho falado sobre os sindicatos, sobre as cooperativas, e isso aí tem incomodado algumas pessoas, e eu tive algumas pessoas já me procuraram, eu falei, mas por que você está falando da forma que você está falando, está pegando no pé da gente? Eu falei, não estou pegando no pé não. E numa conversa amistosa com um amigo aqui, que inclusive saiu essa semana da Uzi Minas, ele estava me falando uma coisa que eu não sabia. E não foi divulgado, o sindicato não divulgou, as cooperativas não divulgaram. E agora mais essa política que está tendo de terceirização, também ninguém fala. Os políticos da região, as pessoas ligadas à política do emprego e renda, eles não falam isso. E às vezes porque não sabe, porque não tem interesse, não procura saber o que está acontecendo com a economia do Brasil, do estado, do município, e não procuram. E dizem que estão fazendo política. A política é global, ela atinge todas as esferas, religiosa, familiar, a política da educação, da saúde, e por aí vai. E uma vai desencarreando a outra. Tem um ditado que diz que um abismo chama outro abismo. O que eu quero falar a respeito das cooperativas e sindicatos? E afirmar o que eu tenho falado. São essas políticas há aproximadamente uns 15, 20 anos, ela entrou no Brasil, e mais pela parte do PT e dos partidos que o acompanham, que são partidos que dominam os sindicatos e cooperativas, e essa discussão, uma discussão lenta que entra e as pessoas às vezes não percebem o modelo de exploração que se dá aos trabalhadores. E agora com a terceirização, pior ainda. Esse projeto de terceirização que passou pela Câmara Federal, para o Senado Federal, e as empresas estão aí agora utilizando desses artifícios para dar mais prejuízo ao trabalhador. Mas a âncora da minha fala no dia de hoje é a forma de roubo que as pessoas estão fazendo com o trabalhador. Antigamente os funcionários das fábricas e indústrias no Brasil, eles eram operador de empilhadeira, de moto niveladora, de trator. E aí cada um tinha o seu chamamento, o seu posicionamento profissional. Operador de empilhadeira, lá na carteira dele. Operador de moto niveladora, na carteira dele. Aí o que eles fizeram? Na surdina, trocaram. Trocaram para quê? Para cortar a insalubridade, para cortar os benefícios que o funcionário teria com ruídos, com alto ruído do equipamento. E aí eles colocaram agora na boa, sem fazer força, e o sindicato sabe disso. Se o sindicato não sabe, se os diretores de sindicato não sabem, é um absurdo. Mas fazem parte, é tudo parte do esquema da mesa do patrão. Agora eles estão colocando lá operador de equipamento móvel. Operador de equipamento móvel.
O cara sai de lá, ele não tem como como discutir a situação dele, que trabalhou num equipamento pesado. Porque a maioria das pessoas, dos funcionários que estão lá, às vezes nem comentam. E os advogados trabalhistas, dificilmente conseguem reverter uma ação e comprovar que o cara trabalhava num trator que solta aí um alto índice de ruído e cheiro de óleo. E aí pronto, o trabalhador fica dessa forma, operador de equipamento móvel. Como tem aí, operador. Simplesmente é operador. O cara mexe com ponte rolante, ele mexe com outros equipamentos lá, de grilhotina, de corte, e ninguém fala nada. E é a você que eu quero fazer despertar essa ideia, essa fala, para que nós possamos discutir isso com mais seriedade. Que os políticos possam discutir isso aí com mais seriedade. Eu vejo esses presidentes de sindicatos agora, diretores de sindicato, aí juntamente com os políticos aí fazendo campanha na região. Mas o que eles fizeram para ajudar o trabalhador? Quando você atrapalha a vida de um trabalhador, você está atrapalhando a vida da família num todo. Porque um abismo chama outro abismo. E é o meu recado, é esse o meu recado a você. Pensa nisso aí. Vamos começar a pensar o que nós podemos fazer com isso aí. Já foram implantados, mas o sindicato vai ter que discutir isso aí. Se não discutiu até hoje, agora eu estou colocando na pauta de mesa essa discussão. Que cada profissional, com o equipamento que ele trabalha nele, que ele tenha que ser registrado na sua carteira o equipamento. Mas o sindicato não fala nada, as cooperativas não falam nada. Agora a terceirização, que é outra vergonha, que está terceirizando, está tirando a força do trabalhador, porque a terceirizada está levando dinheiro e o trabalhador está sendo escravizado. É isso que eu quero que você comece a pensar, trabalhador do Vale do Aço, de todo o Brasil, e você, candidato, começa a pensar, porque sem uma discussão séria no que diz respeito às leis trabalhistas, nós vamos destruir, todas as outras leis vão ficar aquém. Por quê? Porque a força do trabalhador é que faz com que a mola, o sistema motriz da família desenvolva. Quando tem um desempregado em casa, você sabe, as pessoas desempregadas, como é que as esposas e filhos passam, a dificuldade para a escola dos filhos. E pior, a exploração. O Vale do Aço é o pior salário de Minas Gerais e do Brasil. Eu saí da indústria, comecei a trabalhar por conta própria exatamente por isso. Porque eu ganhava um determinado salário e quando eu chegava aqui na região, se eu quisesse trabalhar, eu ia trabalhar por 1/3 do que eu trabalhava fora. Exploração das indústrias, e os sindicatos não falam nada. Então, meu amigo, você tem algum candidato aí que é sindicalista, que fala que é dono aí, que esses donos de sindicato aí que mandam anos e anos, e sai do sindicato e vai para a federação e assim vai. Que eles respondam isso na mesa, na hora que chegar na sua casa. Não sou candidato, não estou fazendo campanha para deputado nenhum, mas eu estou fazendo a campanha para o povo brasileiro, porque nós precisamos reivindicar e lutar pelos nossos direitos. Muito obrigado a sua atenção, você que está participando, que Deus te abençoe e que nós possamos realmente fazer o melhor para a nossa cidade. Rogério Oliveira, obrigado. Márcio Reis, muito obrigado. A você que está aí à frente de uma campanha política, fala com o seu candidato, olha, vamos olhar a força do trabalho, porque o trabalhador está sendo escravizado e roubado. E essa terceirização aí, com o sindicato,
com cooperativas, não é outra coisa senão quebrar o recurso e tirar o recurso da mesa do trabalhador. Pense nisso, que Deus abençoe a todos nós e que nós não esqueçamos, temos que votar, mas votar em pessoa séria. E esses que estão aí, esses que votaram com o governador aí para aumentos de impostos e taxas, fora deles. Sai fora deles. E não aceita a suposição deles. Porque o aumento que nós tivemos agora na energia elétrica foi um abuso e foi mais algum recurso tirado da mesa do trabalhador. Essa é a verdade que nós devemos discutir com todos. Obrigado.